Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bom, nós estamos aqui, ele está meio nervoso, então vou falar por ele, para contar o testemunho. Que, como os irmãos sabem, no mês de agosto ele caiu na escola, né, do escorregador. O escorregador tombou e ele caiu. E aí ele foi para o hospital e, como os irmãos já sabem, ele teve que fazer uma tomografia e acusou que ele estava com um cisto na cabeça. E aí todos nós oramos, eu creio que a igreja orou também. E graças a Deus eu fui acompanhar isso, a gente fez a ressonância e acusou que o exame estava normal. Aí eu fui mostrar para vários médicos e eles falaram que não sabem o que tinha acontecido, porque realmente o cisto estava em um e no outro não estava. E eu falei, você não sabe, mas eu sei. Quando a gente ora, Deus faz. Se ele permitiu que eu aparecesse para que ele fizesse a cura, e eu creio que houve a cura. E o Diogo, ele foi submetido a 5 cirurgias no braço. Foi muito difícil, eu não estava com meu esposo, irmão sabe. Mas graças a Deus o Senhor deu vitória. Hoje ele está fazendo fisioterapia, mas assim, tudo ele faz até demais, ele corre, deixa a gente doido. Mas Deus abençoou ele, esteve com ele, esteve comigo. E hoje a gente pode contar o testemunho, porque, como o pastor falou, às vezes a gente pensa, né? Foi uma semana depois que o Eric tinha comprado a passagem e ele caiu. E aí às vezes a gente pensa assim, ai Senhor, por quê? A gente está indo para fazer a sua vontade, por que aconteceu isso? Só que o Senhor sabe por quê. Se Ele permitiu que isso acontecesse, Ele sabe por quê. Eu, nesses dias, nesses últimos meses, eu estou aprendendo a viver e saber que aquilo que eu estou passando é o melhor de Deus para mim. E é isso que a gente tem que entender, que aquilo que a gente está passando é o melhor de Deus para nós. Não importa se seja ruim ou se é bom, o Senhor sabe de todas as coisas. E em momento algum, não para minha glória, mas para a glória do Senhor, eu pensei em desistir, não pensei, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu agradeço ao Senhor pelas orações dos irmãos, por tudo que os irmãos têm feito por nós. Hoje a gente vai sentir muita falta dos irmãos. Eu estou muito feliz hoje pelos meus pais estarem aqui. Tenho uma promessa, irmãos, e eu creio nela. Quando eu pensei assim, Senhor, eu vou para longe de meus pais, o Senhor falou assim, dos teus cuido eu. E eu agradeço ao Senhor, porque Ele falou para mim que eu vou. Ele sabe de todas as coisas, Ele vai me sustentar. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Ele tem uma grande obra na minha vida. E não para minha glória, mas para a glória dele. E eu espero rever os irmãos, que os irmãos possam estar orando por nós. Eu vou estar sentindo muita saudade dos meus pais, que eu amo demais, do meu irmão, a minha cunhada agora, a minha irmã. Eu vou sentir muita falta deles. Se hoje eu sou o que sou, é pela criação que eu tive. Eu agradeço muito aos meus pais. Vou sentir muita falta pelos meus outros pais, porque graças a Deus o Senhor me deu a minha sogra, o meu sogro, a minha cunhada, a Mili. Eu agradeço ao Senhor por eles, porque muitos não gostam da sogra e do sogro, e eu amo o Senhor pela sogra e o sogro e a cunhada que Ele colocou na minha vida, me ajudam muito, eles sabem disso. Então eu agradeço, me desculpem a eles. Eu falei hoje para minha sogra assim, e um dia ela falou para mim, a culpa é sua de levar meus netos com você. Aí eu falei, a culpa é sua, quem mandou ensinar o Eric, educar ele no caminho do Senhor, a culpa é sua, ele está me levando junto. Aí ela falou, pior que é verdade. Então, que a gente continue educando os nossos filhos no caminho do Senhor, e que a gente aprenda que a nossa recompensa não está aqui. O Senhor tem falado que vai me honrar, só que eu sei que não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero, é do jeito dele. E a nossa honra não está aqui, está no céu. E eu espero, em nome de Jesus, que o Senhor me use, para que eu possa desfrutar do céu junto com muitos, porque eu aprendi a sofrer com aqueles que não estão no caminho do Senhor. Eu aprendi a sofrer com aqueles que estão perecendo, e eu espero que os irmãos juntamente comigo possam orar por aquele povo. Eu estarei orando pelos irmãos. Eu agradeço ao Senhor pelo pastor, é um pastor abençoado. Nossa, o Eric me conta o que acontece lá, irmãos. Eu acho que tem nenhuma outra igreja que tenha um pastor igual o pastor Elivaldo, igual a irmã Cláudia. Eu louvo ao Senhor, que a gente possa estar amando cada vez mais os nossos pastores. E perdão se eu magoei algum dos irmãos. Me perdoe em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade.
Eu vou pedir que a família da Vivian venha para o púlpito, toda a família dela. Vem aqui para o púlpito, por gentileza.